O grafeno pode ser usado para estudar o DNA humano? Somos do Show de Física e estamos aqui para despertar sua curiosidade para a ciência. Eu sou Giuseppe E eu sou a Amanda. e hoje vamos conversar com Vanderlan Scopel. Ele é doutor em Física pela USP e professor efetivo da UFES. Amanda, agora é com você. Primeiro de tudo, poderia me explicar o que é grafeno? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, professor Giuseppe e Amanda, pelo convite, né, para conversar um pouquinho sobre ciência, nanotecnologia, e em particular sobre o grafeno, né. Então, respondendo essa pergunta, né, o que é o grafeno? O grafeno é um material extremamente importante, é um material bidimensional. O grafeno nada mais é do que uma folha de átomos de carbono, né, que constitui o grafite. Então, o grafite são várias folhas de átomos de carbono e o grafeno é uma dessas folhas. Se a gente quiser comparar com o cotidiano, a gente poderia pensar, por exemplo, num baralho. Então, o baralho ele é composto de várias cartas, tá certo? O baralho seria, por exemplo, o grafite e o grafeno seria uma dessas cartas, né? Então, para você, por exemplo, ter o grafite, você precisa de todas essas cartas. Seria, por exemplo, são várias folhas de grafeno. O grafeno, na realidade, ele existe desde a época que você teve conhecimento do ser humano do grafite, né? E só que ele só foi isolado, quer dizer, você só se conseguiu, só se criou, só se teve uma ideia de isolar o grafeno em 2010. Isso foi tão importante, né, que isso rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010 para o Gain e para o Novoselowski, tá certo? Eles conseguiram isolar, conseguiram remover uma dessas cartas, por exemplo, do baralho, de maneira que preservasse todas essas propriedades. Muito legal, mas o grafeno é tirado do grafite, e eu nunca entendi por que eles não têm as mesmas propriedades. Bom, aí eu poderia responder isso com uma outra pergunta, né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, materiais alotrópicos, por exemplo, baseado em carbono. Nós temos, por exemplo, o diamante. O diamante é um material extremamente duro, tá certo? Nós temos o grafite. O diamante, ele é um material isolante. O grafite é um material condutor e o grafeno é um semicondutor. Então, o que acontece? Quando você remove, por exemplo, essa folha de átomos de carbono do grafite, o que você está fazendo é removendo a interação entre essa folha e as outras folhas. Quando você faz isso, você muda as propriedades do material quando a folha está sozinha comparado com a folha interagindo com outras folhas lá, que seria o grafite. É importante só enfatizar que, na realidade, o que é relevante aí são as ligações que você tem, seja ligações físicas ou químicas. Isso vai mudar as propriedades dos materiais, como é o caso aí do grafeno, grafite e do diamante, né? Tem o buckball também, que é uma bola, tem o nanotubo de carbono. Por exemplo, o nanotubo de carbono também ele é constituído, são cilindros, também átomos de carbono. Na realidade, como é que você constrói o nanotubo de carbono? Você pega uma folha de grafeno e enrola ela. Se você enrola, você tem um grafite, você tem um nanotubo. E dependendo do diâmetro que você enrola essa folha, você vai ter um material com propriedade metálica, você vai ter um material com propriedade semicondutora, ou você vai ter um material com propriedades metálicas. Então, dependendo do diâmetro, você tem propriedades diferentes para o mesmo constituinte, né? Então, as interações aí elas são fundamentais para definir a propriedade dos materiais, mesmo um sistema alotrópico, né? Mesmo um material alotrópico, você pode construir várias estruturas a partir dele e tal, né? Mas por que o grafeno é um material tão especial? Bom, ele é especial por vários motivos, né? Pelas propriedades mecânicas, elétricas que apresenta, e além disso, a relação área-volume. Então, praticamente, como ele é uma folha, ele praticamente, o volume dele está todo na superfície. Então, isso possibilita,
de você, desse material, interagir com o meio ambiente, né? Com o que está em volta, gases, por exemplo, moléculas, etc., né? E, por exemplo, além de permitir, por exemplo, você utilizar esse, como ele é um material bidimensional, você utilizar esse material para poder fazer interface com outros materiais, né? Porque em nanotecnologia, um material só não resolve o problema nanotecnológico. Você precisa de conectar esses materiais uns com os outros. E uma coisa extremamente importante é quando você pega esse material, o grafeno, por exemplo, e você faz uma superfície, você coloca um outro material diferente sobre ele, ou do lado dele, em geral ele preserva a propriedade de uma folha isolada. Então ele vai funcionar muito bem para você pensar em materiais, em dispositivos utilizando o grafeno. Isso também é uma coisa bastante relevante. É como se eu pudesse dizer que o grafeno ele é extremamente inerte interagindo com outros materiais. Ele preserva as características dele. E o que é possível fazer com grafeno? Eu vejo tanta coisa por aí. Olha, já se explorou várias possibilidades, né? Por exemplo, como o grafeno ele tem essa relação área-volume muito grande, você pode utilizar o grafeno, a folha de grafeno, por exemplo, para sensor de gás. Isso quer dizer, um gás, por exemplo, ser absorvido na superfície dele, e daí a propriedade mudar, por exemplo, propriedade de transporte, e você conseguir, por exemplo, diferir uma molécula da outra, porque cada molécula que absorver na superfície, ela vai alterar as propriedades elétricas desse material. E aí você pode distinguir um material do outro, uma molécula da outra. Uma outra possibilidade é o seguinte, é você pegar uma folha, fazer um furo nessa folha e você passar por esse buraco uma determinada ou algumas moléculas. Né? Como a folha é muito fininha, ele praticamente vai interagir, a folha de grafeno vai interagir individualmente com cada molécula dessa, se você tivesse essas moléculas fluírem por esse orifício aí. Você pode utilizar também, por exemplo, o grafeno como contato elétrico, né? Você juntar, por exemplo, um material com outro e ele funcionar como um material elétrico. Uma outra propriedade, uma outra característica importante, por exemplo, esses materiais eles apresentam defeitos. Então você pode explorar esses defeitos que nós chamamos de topologia de defeitos para dispositivos, e a resposta vai ser diferente do grafeno, por exemplo, sem defeito. Então existe N possibilidades de você utilizar esse material para a nanotecnologia, né? Existe também uma possibilidade de você utilizá-lo como utilizar o grafeno como nanopartícula. Existem pesquisas, por exemplo, na área de agricultura, de você utilizar nanopartículas a partir dele para poder, por exemplo, você adubar o café, por exemplo. Em vez de você, a cada 6 meses, botar um adubo, você colocar esse adubo com nanopartículas e deixar isso lá atuando por 5 anos, por exemplo. Então, existem várias aplicações possíveis, né? Você fazer, por exemplo, transistor para você usar nos smartphones, utilizando esse material. Tem uma diversidade muito grande de aplicação. O problema é que para um material desse virar dispositivo, envolve muita pesquisa. Então você tem que testar várias possibilidades para que na hora que você utilize ele como dispositivo, você tenha confiabilidade na performance do material. Quer dizer, o material ele tem que, por exemplo, manter as propriedades independente da temperatura. Então você tem que ter um gradiente de temperatura de segurança, onde aquela propriedade vai ser garantida, e para poder permitir que você, por exemplo, não só trabalhe com o seu dispositivo num ambiente com temperatura controlada, você expõe ao meio ambiente e a confiabilidade ser mantida. A minha maior curiosidade, a gente pode estudar o DNA humano com grafeno? Olha só, existem vários trabalhos que já mostram essa possibilidade.
de você utilizar, por exemplo, folha de grafeno para estudar o DNA, né, as nucleobases, guanina, citosina, timina, ou a própria hélice do DNA. Você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você pode simplesmente pegar essa cadeia de DNA e colocar sobre a superfície do grafeno, ou você pode fazer o seguinte, você pode pegar e fazer um buraco nessa folha e passar essa hélice de DNA, e como é conhecido já da ciência, cada nucleobase dessa, ela dista uma da outra da ordem de 3 angstroms, mais ou menos. E a espessura da camada, como é uma camada só de átomos, é bem menor que isso. Então, quando essa hélice de DNA ela passar sobre esse buraco, quer dizer, aí você tem que ter um diâmetro da ordem de 2 angstroms para a hélice passar, praticamente cada nucleobase dessa vai interagir individualmente, viu, a interação de dipolo com esse buraco, com a superfície, né, em torno desse buraco. E aí você poderia utilizar. Inclusive, esse é um trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu. E, por exemplo, aí você poderia me questionar, né? E é fácil fazer esse buraco numa folha de grafeno, porque se ela é uma única camada, quer dizer, essa camada ela fica estável com esse buraco? Sim, já existem vários trabalhos, que mostram técnicas experimentais que é possível você fazer esse orifício, inclusive esse buraco, com um diâmetro controlado, tá certo? Em condições controladas, e você consegue construir esse buraco do tamanho que você quiser. Então, você pode também utilizar, eu estou falando do grafeno puro, né? Mas a gente poderia pensar, por exemplo, no grafeno interagindo com outro material bidimensional, porque quando você faz um dispositivo desse, o tamanho tem que ser finito. É como se fosse a carta do baralho ali, aquele tamanho que está ali. Só que imagina, né? Se você pegar a carta do baralho, e você imaginasse que essa carta de baralho ali, ela é composta de átomos de carbono, você tem que garantir que as bordas não interagem a molécula ali. Então, como é que você faz? Você pode juntar esse material com outro material, também feito de uma única camada de átomos, de maneira que você consiga controlar as propriedades desse material para poder funcionar bem como um dispositivo. Gostaria de enfatizar até que com o isolamento do grafeno em 2010, inclusive os autores desse isolamento, né, eles fizeram isso de maneira bastante simples, né, um experimento muito simples, pegaram simplesmente uma fita de durex e grudaram sobre o grafite e puxaram isso, foram para o microscópio e observaram que lá você tinha lá algumas camadas de grafeno. Então, a partir dessa descoberta, os experimentos, quer dizer, houve um desenvolvimento muito grande tecnológico de experimento para poder tentar estudar as propriedades dessa nova sub-área, vamos dizer, de materiais bidimensionais. Então, hoje, por exemplo, experimentalmente, a cada dia está se buscando criar experimentos ou condições experimentais cada vez mais controladas para poder você ter um controle melhor sobre o crescimento desses materiais, né? E como manipular esses materiais para você garantir que a propriedade dele vai ser mantida quando ele estiver sobre o funcionamento de um dispositivo. E no estágio atual da nossa tecnologia, que aplicações tem no nosso cotidiano? Então, assim, existem muitas, como eu disse anteriormente, existem muitas técnicas que estão sendo desenvolvidas ou até mesmo aprimoradas para você usar esses materiais como dispositivo. Porque, vejam bem, nós estamos falando de uma folha cuja a espessura é uma única camada de átomo. Então, imagina um ambiente que você tem que ter para você ter um material desse, por exemplo, interagindo com uma única molécula. Então, você tem que ter um ambiente extremamente limpo, você tem que ter técnicas experimentais extremamente controladas, você tem que controlar a temperatura, você tem que controlar pressão, você tem que controlar impureza do material, pinças, por exemplo, que a princípio você pudesse estar utilizando. Então, hoje, por exemplo, existem várias técnicas sendo aprimoradas para poder
no futuro, eu diria até próximo, utilizasse esses materiais para dispositivos, né, dispositivos com confiabilidade. Existem vários protótipos já desses materiais, inclusive transistor, por exemplo, com o grafeno, só que aí tem alguns problemas, por exemplo, de controlar, por exemplo, as propriedades desse material. Por exemplo, se você expõe, por exemplo, na atmosfera, você vai ter nitrogênio, você vai ter oxigênio, você vai ter água. Então, você precisa controlar essas propriedades. E aí, você precisa, por exemplo, de aparatos experimentais em que você consiga, por exemplo, interagir o grafeno só com oxigênio, o grafeno só com água, o grafeno só com nitrogênio, ou o grafeno só com qualquer molécula, para que você tenha um controle realmente preciso na hora de construir o seu dispositivo. Professor Vanderlan, obrigado por essa conversa sobre as possibilidades científicas e tecnológicas com o grafeno. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, não esqueça de recomendar para os seus amigos e seguir a gente no Instagram @showdefísica. Até a próxima!